na guia, Deus que me alumia. RF Lucas Construtora oferece a catequese no seu rádio, com Marcos Bicalho e Bruna Heinemann. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando então mais um Catequese no seu rádio, que é um oferecimento do Clube do Ouvinte e um patrocínio do RF Lucas Construtora. Estamos começando então, Marcos, seja bem-vindo. Pois é, estamos aí mais uma vez para ajudar aí na reflexão e estou à disposição, Bruno, que você precisar aí. O que você precisar, então vou precisar. Então precise, começa. Vamos lá. O que você quer saber hoje? Marcos, a gente está entrando na quaresma, né? O que é a quaresma? Bom, para entender bem a quaresma, então vamos voltar um pouquinho aí para novembro, dezembro, porque o ano litúrgico na igreja, né, quer dizer, o ano da igreja é um pouquinho diferente do nosso ano civil. O nosso ano civil, né, começa aí no dia 1º de janeiro. Beleza. O ano litúrgico não. O ano litúrgico ele começa no Advento, ou seja, ele começa no 4º domingo antes do Natal. Tá. Então o ano litúrgico da igreja é organizado assim, tem duas grandes festas. A maior festa da igreja é a Páscoa. A segunda maior festa da igreja é o Natal. Embora o comércio inverteu isso um pouco, né, Bruna? Assim, o Natal hoje tem muito mais enfeite na cidade, etc. Mas não, porque são os enfeites pagãos, né? Mas nada a ver com o que deveria ser, né? Isso, e nada a ver com a igreja. Para nós da igreja, a grande festa é a Páscoa, ressurreição de Jesus. Muito bem. E as grandes festas da igreja, tanto o Natal como a Páscoa, elas são precedidas por uma preparação. Então, o Natal é precedido do Advento e a Páscoa é precedida da Quaresma. Então, o que é a Quaresma? Quaresma são os 40 dias em que os cristãos se preparam para viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sim. Então é um tempo muito forte na igreja. É um tempo em que os cristãos católicos fazem uma grande revisão de vida, deveriam se posicionar no sentido de mudar mesmo seus comportamentos e tal, para poder participar de uma forma bacana da ressurreição de Jesus. E como é que começa a quaresma? A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, que é uma cerimônia muito linda. Primeiro, uma coisa que às vezes as pessoas já esqueceram ou nunca souberam, na cerimônia de cinzas, a celebração, o celebrante, ele faz uma cruz na testa de cada pessoa, dizendo: convertei-vos e crede no evangelho. Mas é uma cruz que você fica com a cinza marcada. Ele suja o dedo num pote cheio de cinzas e faz uma cruz na testa da pessoa, dizendo: convertei-vos e crede no evangelho. Seria o início desse tempo de preparação em que você precisa se posicionar para mudar de vida. Agora, o mais interessante é que às vezes as pessoas ficam assim: bom, mas cinza de onde e tal? Interessante é que as cinzas que são usadas na quarta-feira de cinzas, elas vêm da queima dos ramos que foram usados no domingo de Ramos do ano anterior. Então, na grande procissão do domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, as pessoas normalmente gritam, né? Aleluia, Hosana, Jesus, papapá. E é uma cerimônia em que as pessoas levam ramos de palmeiras, celebrando o que fizeram na época quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Esses ramos são guardados o ano inteiro. As pessoas guardam em casa. E aí, assim, em cima do armário, atrás da porta. E aí cada um tem a sua crença sobre isso. Que os ramos trazem sorte para aquela casa o ano inteiro. Os ramos abençoam a família o ano inteiro. Algumas pessoas que moram em regiões que têm grandes tempestades, na hora da tempestade costumam segurar nos ramos e fazer oração. Então, estão várias crenças sobre os ramos. Mas o interessante é que esses ramos, então, são queimados no ano seguinte. Sim.
para fazer as cinzas do Domingo de Ramos. Isso também é catequese, né, Bruno? Sim, não, super catequese. Então, para continuar na catequese, quem entrar ali no site da Arquidiocese de Pelotas.org vai ver de cara uma mensagem do Dom Jacinto, falando um pouquinho sobre esse período da Quaresma e também sobre a campanha da fraternidade. O que é a diferença entre essas duas coisas? A campanha da fraternidade é um evento? O que é isso? Bom, antigamente a Quaresma era entendida assim como um período em que as pessoas deveriam atacar-se o sofrimento. As pessoas deveriam sofrer. Então, inclusive, várias práticas assim que as pessoas faziam penitências dolorosas. As pessoas andavam, por exemplo, com pedra dentro do sapato. As pessoas faziam jejuns assim prolongados. E algumas dessas coisas ficaram até hoje. Por exemplo, existe um costume que é de não se comer carne na sexta-feira. Uhum. Algumas pessoas não comem quarta e sexta, outros não comem nenhum dia da Quaresma. E as pessoas costumam fazer promessas, tipo assim, eu vou passar a Quaresma inteira sem tomar Coca-Cola, ou eu vou, sei lá. As pessoas ficam inventando, né, um monte de coisa sobre a Quaresma, como sendo assim um tipo de penitência. Tá. Mas vamos tentar entender. Qualquer penitência na igreja tem que ter um sentido. O Papa publicou algumas sugestões sobre a Quaresma, muito interessantes, estão rolando aí nas redes sociais todas, chamando atenção para isso. Assim, de que adianta você não comer carne na sexta-feira se você não muda de vida? Né? Se você não tem olhos para aqueles que não comem carne o ano inteiro? Sabe assim, de que adianta você não tomar Coca-Cola se você continua sendo uma pessoa alienada, fica ligado na televisão o tempo inteiro e não participa de uma celebração, não muda de vida? Uhum. Então isso não adianta nada. Então, a grande catequese da Quaresma hoje é feita com a campanha da fraternidade. Uhum. Cada ano a igreja propõe um tema. Esse ano fraternidade e superação da violência, né? Baseado no texto de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Então, só para ver se eu entendi. A campanha da fraternidade dura também o mesmo tempo da Quaresma. Isso. A campanha da fraternidade, ela é um momento de se viver na Quaresma uma ideia, uma reflexão, uma conversão específica, que depois, durante o ano, ela continua. Mas o tempo da Quaresma é o tempo em que a gente estuda o tema e que a gente, então, tenta se preparar para viver aquele clima o resto do ano. Perfeito. E veja, esse ano, colocando essa questão da superação da violência, o tanto que isso está atual, né? Principalmente aqui em Pelotas, né? Veja, nós estamos aí com o nosso Pacto pela Paz, que é um pacto com tantas entidades em conjunto e tal, tentando buscar um jeito de se viver na cidade, né? Em que a gente possa andar na rua, em que a gente não tenha medo dos outros, em que a gente possa tranquilamente entrar num ônibus sem ter essa preocupação de que vai ser assaltado, que vai ser estuprado, sei lá o que mais. Então, assim, é um momento muito sério para a gente conversar sobre essa questão da superação da violência. E só para me dar uma dicasinha, como o meu negócio é Bíblia, né? O pessoal sempre fica brincando, tudo você coloca a Bíblia. Tá, mas a Bíblia é o nosso roteiro de catequese. Então, como o texto desse ano é Mateus 23, versículo 8, eu queria só ler o trechinho para vocês a partir do primeiro. Pode ser, Bruno? Pode, vamos lá, todo mundo pegando a sua Bíblia, repete, Marcos, por favor. Isso aí, pronto, eu já arrumei uma parceira aqui pra falar de Bíblia. Tá bom demais. Então vamos lá, todo mundo pega a Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos pegar aí os versículos 1 a 8. Depois Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Olha que coisa séria, Jesus falando lá dos escribas e fariseus, mas podia muito bem estar falando de nós, né? Nós, nossas igrejas, nossas posturas. Vê se eu estou falando loucura.
como é mesmo a sua postura? Você que é dirigente de igreja, você que é aí da coordenação, será que Jesus falaria ou não isso para nós? A gente ensina, mas não pratica. É muito sério, né? Então vamos lá. Jesus, citando no versículo 3, portanto, tudo que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados, insuportáveis, e os põem nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas, com trechos da lei, e põem no manto franjas bem longas. Isso é interessante porque eles usavam umas faixas, os panos, né, escritos em letras miudinhas, os trechos da lei, e andavam com isso amarrado no corpo, né, com uma demonstração de que seguiam aquilo. Né? Lá no versículo 6, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi, serem chamados de mestre, de doutores, daqueles que entendem. E aí vem o nosso versículo. Quanto a vós, não vos faceis chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre. E olha o mote, e todos vós sois irmãos. Esse é o tema da campanha. Que coisa todos linda. Vós são irmãos. Então, para nós, cristãos católicos que frequentamos aí a igreja, que frequentamos as comunidades, olha que deixa bacana para essa quaresma. Quais são as ações que eu tenho tido na minha comunidade de ficar falando mal do outro, de não participar daquela ou daquela pastoral porque eu não gosto da fulana, porque eu não gosto do padre ciclano, porque o Beltrano falou aquilo? Vê se não é hora da gente largar essas bobagens. Vamos fazer um trato, come carne na sexta-feira e muda de vida. É uma boa proposta. Inverte a lógica, porque não adianta nada. Você fica, eu não como carne na sexta-feira, eu não bebo água, eu não faço sei lá o quê, mas continuar com aquela vidinha de falar mal do outro, de não participar, de ser preconceituoso. Não adianta nada. Então inverta essa lógica. Eu ia te perguntar agora o que a catequese tem a ver com quaresma, acho que já está respondido, né? É interessante porque, inclusive, a quaresma é um tempo muito forte de iniciação da vida cristã, né? É um momento que a gente pega para valer. Assim, gente, como nós vamos viver um período de preparação e logo em seguida nós vamos viver aí a paixão de Jesus e a sua ressurreição, é a síntese, né, da catequese inteira. E é legal, Bruna, porque se a gente pensar assim, como é que começou a vida pública de Jesus? Então, logo que ele foi batizado por João Batista lá no Jordão, ele vai para o deserto. Jesus vai para o deserto e fica 40 dias no deserto, sozinho. E nesses 40 dias, segundo o Evangelho, ele é tentado pelo diabo, com as 3 grandes tentações. Daí vem essa ideia da quaresma. São os nossos 40 dias para a gente criar um embate com o diabo. Olha que coisa bacana. Com os diabos que estão dentro da gente. Com aquilo que a gente se recusa a enxergar, a mudar. Sabe assim, é o nosso tempo de conversão, de mudar de vida, de mudar de caminho. É isso aí, então, eu até fiquei um pouquinho quieta porque a gente dá uma refletida no assunto, né, Marcos? Que é isso. Depois até, quem quiser assimilar um pouco mais tudo isso que a gente está falando, tem canal no YouTube com todos os programas, basta acessar lá o arquidiocesedepelotas.org, que tem todos os programas que a gente vem fazendo aqui no Clube do Ouvinte desde o início do ano. Então, aproveitando o tema da campanha da fraternidade, vamos falar um pouquinho. A gente foi na 41ª Romaria da Terra, que foi espetacular, né, Marcos? A gente falando de violência na igreja, Bruna, olha que coisa incrível. A Romaria da Terra é uma manifestação da Igreja Católica. E nesse caso específico, essa que nós fomos lá em Mampituba, é do Regional Sul aqui, né, do Sul 3, que é o nosso regional, da CNBB, coisa da igreja, né? Manifestação da igreja. Bastou que a gente anunciasse, convidasse as pessoas através
do Facebook, do site, para ir com a gente na Romaria. Várias pessoas aderiram, toparam e foram, né? Nós enchemos o ônibus, foi super legal e tal. Saiu ali do Fragata. A gente aproveita para mandar um abraço para os amigos lá do Fragata que organizaram a excursão. Lá o Lázaro, a Ernestina também, que estava lá fazendo uma confusão no ônibus. Isso. Então, mas se de um lado essas pessoas aderiram, foram e a gente cantou, rezou, etc., é incrível, você nem acredita. Mas algumas pessoas entraram no site para xingar, com agressões. Isso é coisa de comunista, isso é coisa de PT. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, que babaquice. Não, mas tem gente bobo demais ainda nessa igreja nossa. E o pior, se dizendo cristão católico, vai te catar, rapaz, vai procurar sua turma. Aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. A igreja católica, ela tem manifestações que se posicionam a favor dos mais pobres, que se posicionam a favor dos excluídos. Nessa Romaria, por exemplo, você vê, nós tínhamos 8 bispos lá. Aliás, o nosso arcebispo, Dom Jacinto, e mais 7 bispos, dezenas de padres, centenas de lideranças, milhares de pessoas, devia ter lá 10, 12, nem sei, 13 mil pessoas caminhando junto para conversar um pouco sobre as mulheres, a mulher terra, a mulher resistência, a mulher cuidado, a mulher da diversidade. Foi uma coisa maravilhosa. Um assunto extremamente prático, né, Marcos? Não, e assim, a gente falando de violência, tem jeito de discutir violência na sociedade sem chamar a atenção da violência contra a mulher? Bro? Sim. Não, assim, o encontro foi incrível. A gente começou lá fazendo algumas reflexões, o pessoal cantando, foi bem bonito. E logo depois a gente fez a caminhada até o local onde seriam as palestras, onde foi a missa também no final. E durante essa caminhada, tiveram vários pontos principais assim, que eles programaram, que foram reflexões belíssimas. Começando a primeira, super impactante, nós já vínhamos caminhando, eram 2,5 km, e nos deparamos ali com mulheres amordaçadas, espancadas, sujas de tinta de sangue, né? E naquele local ali, foi morta uma menina no ano passado. E a primeira reflexão era de que, escutem, nós estamos gritando. Vamos voltar o nosso olhar para essa violência que está acontecendo, que muitas vezes a gente fecha os olhos, que muitas vezes nós, mulheres, não denunciamos, né? Eu, para falar bem a verdade para você, assim, na hora que nós fomos caminhando e que eu me deparei com essa instalação lá, eu fiquei muito, muito, muito emocionado. Porque vocês imaginam, assim, devia ter umas 20 mulheres, mais ou menos, em cima de uns banquinhos, e todas assim com umas roupas meio sujas, assim, e com manchas de sangue, né, e tal, manchas vermelhas, né, imitando sangue, algumas com uma mordaça na boca, né, dizendo o seguinte, que o silêncio mata. Fazendo uma referência à mulher que apanha, né, à mulher que muitas vezes sofre violência no próprio trabalho, assim, discriminação dos colegas, etc, etc, pelo simples fato de ser mulher, né? E assim, a mulher que tem um salário diferente, menor do que o do homem, fazendo a mesma função, quer dizer, coisas que são de tremenda violência. E depois, algumas assim, em cima do banquinho, outras estavam assim com o olho roxo, com marca assim de que tinha sido realmente espancada e cortes no rosto e tal, e com uma placa dizendo não foi acidente. Olha que coisa incrível, né? Porque assim, a mulher sofre a violência em casa e sempre vem com essa, eu caí do banquinho, eu trombei no armário, sei lá o que e tal, e dizendo não, você precisa denunciar, isso não pode acontecer. E agora o mais impactante ainda, como naquele lugar foi um local em que uma menina foi assassinada, menina de 15 anos parece, né? Foi assassinada lá no ano passado. Então para o pessoal de lá era um lugar muito marcante. Várias meninotinhas adolescentes de 12, 13, 15 anos
também, assim, cada um segurando um ursinho de pelúcia, né, Bruna? Exato. Uma boneca e tal. Não, foi um início bem impactante. Passando por ali, parece que mudou o clima da caminhada. O pessoal realmente entendeu o que estava acontecendo naquele lugar e qual era a reflexão. Dessas menininhas carregando uma bonequinha e tal, fazendo uma referência clara à infância, e elas também com umas batas assim, sujas de sangue, denotando mais ou menos que tinham sofrido violência sexual e tal. Então, assim, foi muito impactante, porque, na verdade, nós estávamos falando de Jesus, nós estávamos falando de igreja, nós estávamos falando das nossas mães, irmãs, nossas filhas, pessoas que estão sendo violentadas na nossa sociedade hoje. E aí vários depoimentos de pessoas que ficam constrangidas até de pegar o ônibus, depois de determinado horário, não pode pegar o ônibus se estiver sozinha, porque sempre vem um engraçadinho querendo se engraçar e com conversas descabidas e etc., e fazendo referência à roupa que as moças usam. Então ela usa aquele tipo de roupa, então porque ela está querendo se dar ali e tal. Nossa, mas sim, foi uma reflexão muito linda. E paralelamente a isso, então eles foram colocando o papel protagonista da mulher, né? Sim. A próxima... O local onde a gente passou também me chamou bastante atenção. Eram 2 manequins. Uma mulher grávida, com roupa de faxina, assim, baldes e panelas e várias coisas na volta, várias questões na volta, várias perguntas. Será que eu tô bem assim? Mãe, o almoço já tá pronto. Por que isso não tá pronto ainda? O que você estava fazendo até agora? Colocando realmente o que é o papel da mulher hoje em dia na sociedade. Como é que o pessoal tá vendo isso? E o segundo manequim, uma mulher de biquíni, cheia de riscos, isso eu achei o máximo, cheia de riscos, mostrando cirurgia plástica e tal, giletes grudada pelo corpo inteiro. Nossa, será que eu tô gorda? Será que eu não tinha que fazer um regime? Será que eu tô bem assim? O que as pessoas vão pensar de mim se eu não estiver dentro dos padrões? Que padrões são esses? Para quem são esses padrões? E a faixa grande dizendo padrão para quem, né? Qual o padrão para quem? Ô Bruna, o problema é que nosso horário parece que já está acabando, o nosso Leonir já sinalizou ali, mas a gente podia continuar esse assunto no outro dia, hein? Porque esse assunto é importante. É importante e tem muita coisa para contar. Essa romaria teve essa abordagem da mulher também, mas também se falou da importância da agroecologia, dos produtos livres de agrotóxico, livre desse dano que o uso de agrotóxico causa para as famílias que lidam com isso, que causam no corpo das pessoas que estão comprando, e meio que tirou a viseira ali que ninguém enxerga, mostrando qual é a realidade mesmo da terra, o que o uso dessas coisas fazem na terra e a relação da mulher do campo que toma a frente da casa, que ajuda os seus maridos parelho ali, que é todo mundo junto fazendo a mesma coisa, e a importância da agroecologia, do pensamento agroecológico dentro desse protagonismo da mulher no campo. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, já que nosso programa é catequese, sim, e a campanha da fraternidade é de cabeça na catequese, vamos deixar então para o próximo programa a continuação dessa história aí da romaria e dessa catequese, pode ser? Deixamos então. Então, só para convidar, teremos então ali no site da Arquidiocese de Pelotas, é só acessar notícias sobre a Romaria da Terra. Também teve outra coisa marcante que aconteceu nos últimos dias, que foi o Rebanhão, algumas notícias também lá, tudo a ver com essa instrução, com essa proximidade que nós todos devemos ter, deixar a violência de lado e enxergar o quanto nós somos irmãos e o quanto nós temos que estar caminhando juntos, né? E fica então um convite para todos os cristãos católicos. Vamos começar superando a violência interna, a violência do nosso coração. Vamos acabar com o preconceito, vamos parar de ficar rotulando o outro, que você é isso, você é aquilo, parar de xingar as pessoas em nome de Jesus. Dá um tempinho, né? Vamos nos converter. Convertei-vos e crede no Evangelho. É isso aí, então. Finalizamos esse programa Catequese no seu rádio,
que é um oferecimento do Clube do Ouvinte. Fica aí o convite para o pessoal conhecer mais do Clube do Ouvinte. A gente vem fazendo um baita de um trabalho aqui na Rádio Universidade para tentar levar um pouquinho mais de Jesus para casa de muitas famílias. E, então, convertei-vos e crede no Evangelho. Até mais, pessoal. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento. RF Lucas Construtora, Avenida Ferreira Viana, 1959. Amigos dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.